Segunda Crônicas 34:1. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Amém? Meus amados irmãos, eu sei que nesses últimos meses eu tenho falado até com uma certa frequência sobre o avivamento. O lema do nosso ano é tempo de avivamento. E hoje, pela graça de Deus, nós entramos no 8º dia do Jope, que também tem o mesmo tema, tem o mesmo lema, tempo de avivamento. E é uma pergunta que geralmente eu faço a mim mesmo. Eu costumo me questionar a respeito deste tema e quero hoje compartilhar com vocês também esta pergunta. É o que nós podemos fazer enquanto igreja para viver, o que nós podemos fazer enquanto igreja para viver um avivamento espiritual profundo. Um avivamento capaz de contagiar outras pessoas. E quando eu falo de contagiar outras pessoas, eu não estou falando apenas daquelas que fazem parte da nossa área de influência, mas eu estou falando de contagiar pessoas de outros lugares, como o rei Josias fez em seu tempo. Eu penso que a resposta para esta pergunta é que, primeiro, todos nós devemos ser capazes, vejam bem, nós devemos ser capazes de querer tomar a decisão de ser avivado. O que eu quero dizer com isso? É que o avivamento, ele deve partir de mim e de você. Muitas vezes, nós ficamos esperando por um avivamento nos outros e dos outros. Mas nós precisamos desejar esse avivamento a partir de nós mesmos, ou seja, é algo que tem que brotar, tem que nascer dentro de nós e tem que se expandir aos olhos das pessoas. Quando a gente lê o livro de Atos, lá nos 2 primeiros capítulos, nós vamos ver que os nossos irmãos, os primeiros cristãos, eles estavam reunidos e focados, esperando pelo avivamento. O propósito daquela reunião, daquela oração, daquele momento, não era nenhum outro senão esperar pelo avivamento. Voltando um pouco para a história do rei Josias, conhecido como o rei menino, ou jovem rei. Josias, ele começou a governar sobre a nação de Judá quando tinha 8 anos de idade. E ele morreu muito jovem, porque a Bíblia diz que ele reinou por 31 anos. Então, Josias morreu aos 39 anos de idade. Mas o que chama a atenção na sua história é que desde a sua infância, passando pela sua adolescência, juventude, até a idade adulta, Josias tomou decisões tão importantes em seu governo, que levou a nação de Judá a viver um avivamento espiritual profundo, sem precedentes na história daquele povo. Ou seja, enquanto Josias, ainda jovem, se dispôs a viver este avivamento e decidiu em seu coração buscar ao Senhor, a Bíblia diz que, embora tenha vivido pouco tempo, mas foi tempo suficiente para ele marcar a sua geração e as gerações posteriores.
Queridos, coisas grandes e maravilhosas acontecem quando crianças, quando jovens decidem consagrar as suas vidas ao Senhor. Algumas pessoas podem até dizer assim, que as crianças, que os jovens deveriam se ocupar em viver a sua melhor idade, não se sobrecarregando com as responsabilidades que a fé exige, não se comprometendo demais com ações ministeriais na igreja, porque eles precisam viver a sua juventude. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver inúmeros exemplos de jovens, de crianças, que foram usados por Deus para influenciar reinos, nações, crianças e jovens que deixaram legados na história para muitas gerações, e até o dia de hoje estamos falando de seus feitos e realizações. Quero alguns exemplos na Bíblia. José. Quantos anos José tinha quando ele foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo no Egito? 16 anos. Com 16 anos, a sua vida passa por uma mudança drástica. E ele teve que enfrentar o serviço de escravo. Porém, mais tarde, ele pôde compreender o plano de Deus. Porque o José, escravo, aos 16 anos, foi o grande libertador, provedor de seu povo, quando a fome veio sobre a terra. Nós poderíamos falar de Samuel, que ainda jovem, foi entregue pela sua mãe para auxiliar um velho sacerdote Eli nos serviços do templo. Eli estava tão cansado que já não se preocupava mais com seus ofícios de sacerdote. Porém, Samuel aproveita-se da oportunidade para aprender com aquele com aquele velho sacerdote. E mais tarde, o Senhor levanta Samuel para ser sacerdote, para ser juiz e para ser profeta de uma nação. E mais que isso, Samuel foi o responsável pela transição política do reino de Israel, que passa a ter um modelo monárquico, e ele é também o responsável por ungir e escolher os 2 primeiros reis da história de Israel. Esther. Quem era Esther? Uma jovem que um dia foi convidada para participar de um concurso de beleza na corte real. Junto com outras moças, ela foi participar desse concurso e achou graça aos olhos do rei. Casou-se com o rei, tornou-se rainha da Pérsia. E mais tarde, esta jovem que começa tão cedo a sua vida de rainha, foi responsável por evitar um grande massacre de seu povo. Daniel, 18 anos de idade, quando ele é sacado do seio da sua família e é levado para servir na corte da Babilônia. Porém, lá na Babilônia, Daniel mantém-se firme aos princípios que aprendeu de seus pais acerca da fé em Deus. E ele se torna um dos príncipes mais brilhantes do reino da Babilônia. Timóteo. Quem foi Timóteo? O menino Timóteo, que aprendeu desde cedo com a sua avó e com a sua mãe. E quando ainda era jovem, se aventurou numa viagem missionária com Paulo e tornou-se o grande companheiro de missões de Paulo. E mais tarde foi pastor da igreja de Éfeso. Queridos, eu tenho nesta noite uma palavra especialmente aqui para os mais jovens. Valorizem o tempo que vocês têm para servir ao Senhor. Valorizem a oportunidade que vocês têm de aprender e, acima de tudo, procurem tomar decisões sábias em suas vidas,
decisões que venham valorizá-los, que venham honrá-los, mas acima de tudo, que venha glorificar e honrar o nome do Senhor Deus a quem vocês servem. Josias, com 8 anos de idade, assume o governo de uma nação. Lá no primeiro versículo até o versículo 3, eu não vou ler os versículos para ganharmos tempo na mensagem, mas a primeira decisão que Josias toma, assim que ele assume o reino, ainda sendo uma criança, sabe qual foi? Eu fico imaginando as crianças de hoje, se você tivesse oportunidade, criança, adolescente ou jovem, de se tornar presidente, governo de uma nação, o que você faria em primeiro lugar? Qual seria o seu primeiro ato? Fazer uma selfie e postar no Instagram. Alô, galera, cheguei lá. Sabe qual foi o primeiro ato de Josias? Buscar ao Senhor. Esse primeiro ato dele se deu em 2 momentos da sua vida. Primeiro, com 8 anos de idade, a Bíblia diz que ele procurou fazer aquilo que agradava a Deus. Ele procurou seguir os conselhos de um antepassado chamado Davi. Ele era criança, mas se a gente fosse trazer a história de Josias para o dia de hoje, eu diria que era uma criança que aproveitava para participar das reuniões de ensino na igreja, porque ele conhecia a história de seu povo. E ele sabia quem era Davi. Então, ainda criança, ele deseja imitar alguém, um de seus antepassados. E a Bíblia diz que ele segue o exemplo de Davi e procura fazer aquilo que agrada ao Senhor. O tempo vai passando, Josias está crescendo, 9, 10, 11, 12, 15, 16 anos de idade. Versículo 3. Aos 16 anos de idade ele tem consciência de quem é o seu Deus, ele tem consciência do que ele deseja para a sua vida, e a Bíblia diz que então ele começa a adorar a Deus, o Deus de seu antepassado Davi. Ele agora não apenas deseja seguir o exemplo de Davi, mas ele descobre o segredo de adorar o Deus de seu antepassado. E aí eu quero passar mais uma lição para vocês hoje, que ser jovem não é impedimento para buscar a Deus de todo o coração. Aliás, ser jovem é a melhor oportunidade, é o melhor tempo da sua vida para você buscar ao Senhor, para você refletir sobre as suas convicções, para você refletir um pouco sobre os princípios que irão nortear a sua vida, para você pensar um pouco sobre como você deve agir, como você deve proceder na sua vida, a fim de alcançar o favor, a bênção de Deus. Existem muitas passagens na Bíblia que nos ensinam e nos convidam para adorar a Deus, como Josias, que decidiu adorar e buscar ao Senhor. Se a gente ler um pouquinho ainda em 2 Crônicas, não vamos sair deste livro não, no capítulo 15, versículo 12. O rei Asa, ele também descobriu o segredo de adorar ao Senhor, e ele convida o seu povo para fazer uma aliança e prometer adorar a Deus de todo o coração, de toda a alma. Está lá em 2 Crônicas 15, 12. Mais tarde o rei Ezequias, no capítulo 30, versículo 18 e 19, ele ensina também ao povo que deveria orar ao Senhor e pedir perdão ao Senhor. E o mais interessante nessa história do rei Ezequias é que durante a comemoração de Páscoa, a tribo de Efraim, muitos moradores da tribo de Efraim, eles participaram da Páscoa ao Senhor, que era a festa ao Senhor, sem primeiro obedecer aquilo que ensinava a lei. Eles não se purificaram. E aos olhos da lei e do povo, eles deveriam então ser julgados por causa desta falha. Mas Ezequias dá uma lição muito importante quando ele ora a favor deles, e ele fala assim: Deus, o Senhor é bondoso com todos aqueles que de coração te adoram. Ainda que aquele povo tivesse adorado a Deus, não seguindo os padrões que todos deveriam seguir,
Mas ele diz assim: Deus se agrada de quem o adora de coração. Nós devemos adorar a Deus e procurar entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Tem um outro rei na Bíblia chamado Uzias. Uzias começa a reinar com 16 anos de idade. Era bastante jovem ainda. E a exemplo de Josias, Uzias, ele busca conselho em um homem, no profeta Zacarias. E a Bíblia diz assim que Zacarias ensinou o rei Uzias a respeitar ao Senhor, e durante todo esse tempo o Deus o abençoou. Jovens, procurem se associar com pessoas que podem ajudá-los, que podem levá-los a conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. Queridos, a segunda decisão que Josias tomou foi buscar a santidade. Primeiro, ele procura estabelecer um padrão de buscar ao Senhor como Davi e adorar ao Senhor como Davi. Agora ele decide, aos 20 anos de idade, ele estava com 16, o versículo 3, a segunda parte fala assim, que 4 anos mais tarde, ou seja, aos 20 anos de idade, ele decide então iniciar agora uma busca pela santificação. Ele desejava ardentemente que Deus viesse sobre a nação, trouxesse um avivamento sobre o povo. Então, mesmo ele sendo jovem, ele começa uma reforma religiosa no meio do povo. E ele começa então a remover os altares dos deuses pagãos. Ele começa a mudar toda a história daquele povo, a tirar tudo aquilo que estava atrapalhando o povo de adorar ao Senhor. E olha só o que ele fez: ele tira do templo do Senhor os vasos que haviam sido feitos para Baal. É um jovem de 20 anos de idade, tomando uma decisão que caberia aos sacerdotes, mas os sacerdotes não estavam fazendo o que deveria. Então Josias, ele decide agora tirar os vasos consagrados a Baal que estavam dentro do templo do Senhor. Ele remove os sacerdotes idólatras que estavam participando dos cultos no templo ao Senhor. Ele tira a imagem de Azera da casa do Senhor. Ele decide demolir, só para vocês terem uma ideia do caos espiritual em que estava vivendo a nação de Judá naqueles dias. Os sacerdotes tinham construídos dentro do templo, irmãos, algumas cabines onde eles se prostituíam, levavam prostitutas para dentro do templo e abominavam o nome do Senhor. Quando o rei Josias descobre isso, ele destrói, manda quebrar tudo aquilo e manda tirar todos aqueles sacerdotes de seus ofícios. Os cavalos que tinham sido doados para o templo, ele decide também tirar aqueles cavalos, queimar os carros que traziam o símbolo do sol, porque alguns sacerdotes, seguindo alguns costumes pagãos da época, estavam adorando ao sol. Ele derruba os altares que estavam no pátio do templo, e ele quebra as estátuas e derruba todas as imagens que haviam de idolatria no seu reino. Queridos, todas essas ações que Josias tomou, ele fez isso quando ainda era jovem, tinha 20 anos de idade. Às vezes o jovem olha para si e fala assim: eu ainda sou novo para começar a trabalhar para o Senhor. Ei, você não é tão novo quanto pensa. Josias viveu 39 anos, mas ele descobriu o segredo de começar a servir o Senhor ainda cedo. Quando Josias decide fazer esta limpeza no templo, ele faz esta limpeza porque o templo era o lugar da habitação de Deus. No Antigo Testamento, o lugar onde Deus se manifestava e se revelava ao povo era no templo. Porém, fazendo uma aplicação a esta passagem, no Novo Testamento, aonde é que fica o templo do Senhor? Vocês sabem, igreja, onde está o templo de Deus? Quem é o templo do Senhor? Seriam as paredes? Não, você é o templo de Deus. Então vejam que, seguindo o exemplo
do rei Josias uma pergunta para a nossa reflexão na noite de hoje. Ora, se nós somos o templo de Deus, e nós somos o lugar da habitação de Deus, então que coisas precisam ser removidas deste templo, para que venha um avivamento sobre este templo que somos nós? Josias, ele faz uma limpeza profunda. Tudo aquilo que ele percebe que pode atrapalhar, que pode impedir a presença do Senhor no templo, ele começa a tirar. Se nós queremos viver este avivamento, nós precisamos olhar para nós, templo de Deus. Não é olhar para o templo do outro, mas é olhar para o nosso templo. E perguntar a Deus: Senhor, existe alguma coisa que precisamos remover, que precisamos tirar da nossa vida? Precisamos purificar o templo. Salmo 119, versículo 9, o salmista pergunta: como é que um jovem pode manter puro o seu caminho? Ele responde: observando conforme a palavra de Deus. Nós precisamos nos concentrar, igreja, em buscar a Deus, adorar a Deus. Nós precisamos nos concentrar em remover tudo aquilo que pode implicar em impedimento da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós somos responsáveis por limpar esse templo. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém vai invadir o seu templo, que é a tua vida, para limpar o teu templo. Ninguém vai entrar, vai chegar aí em você e vai te pegar pelo pescoço e falar assim: eu quero te purificar em nome de Jesus. Cada um de nós somos responsáveis por limpar o nosso templo. Cada um de nós somos responsáveis por purificar esse templo, e é exatamente isso que Josias faz. No versículo 8 diz assim, que é a terceira decisão de Josias. Depois de purificar, depois de remover tudo aquilo que estava atrapalhando a ação de Deus na vida do povo, ele então começa a reparar o templo. Versículo 8, no ano 18 do seu reinado. Com quantos anos Josias começou a reinar mesmo, igreja? Eu até me perdi na conta aqui agora. Foi com 8? 18 anos depois, 18 mais 8 dá quanto mesmo? Cadê o povo bom? 26. Aos 26 anos de idade, depois ele já ter limpado o templo. Vejam bem que coisa importante que a gente aprende aqui, é um princípio bíblico. Não basta limpar o templo, tirar as coisas que atrapalham. A gente precisa consertar, precisa reparar o templo. Então, aos 26 anos de idade, Josias toma uma nova decisão. Diz assim, que depois de ter purificado o templo, ele chama homens e os envia para fazerem consertos no templo. Ou seja, o templo depois de purificado. Quando Jesus, ele entra na nossa vida, você aceita Jesus, ele vem e com a sua graça, ele purifica o nosso coração. O nosso templo é purificado, tira tudo aquilo que não presta. Mas depois disso, começa o processo de reforma. Começa aquele processo de trabalhar para consertar as coisas que estão erradas no templo. Foi isso que o rei Josias fez. Vejam bem, queridos, o que a gente aprende com isso? Que para oferecer um culto a Deus, nós precisamos, além das canções, nós precisamos, além de cantar, nós precisamos estar dispostos a reformar o templo. O que é reformar o templo? Nós precisamos estar dispostos a sacrificar do nosso tempo para reformar o altar de Deus em nosso coração, na nossa consciência, em toda a nossa vida, para que possamos oferecer o melhor sacrifício ao Senhor. O altar precisa ser restaurado no templo. O altar precisa ser restaurado nos lares. O altar precisa ser restaurado nos ministérios. O altar precisa ser restaurado entre a liderança. O altar precisa ser restaurado e esta restauração é urgente, ou seja, irmãos, nós não podemos oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor se o altar não estiver despedaçado. O templo pode estar limpo, nós podemos ter removido tudo aquilo que era ruim, mas se nós não consertarmos o altar, a nossa oferta de sacrifício não será uma oferta completa.
Vocês lembram de Elias em 1 Reis capítulo 18? O que foi que Elias fez antes de oferecer o sacrifício ao Senhor? Depois dos profetas de Baal e de Astorete ter tentado oferecer um sacrifício ao Deus deles, chegou a vez de Elias. E ele identificou um problema. O altar estava caído. Ele pega 12 pedrinhas e começa a consertar o altar. Depois de ter consertado o altar, então Elias chama os homens e manda jogar água no altar. Jesus falou que ele é o que? A água da vida. A água que purifica o altar. E depois de ter jogado água sobre o altar, ao redor do altar, então ele invoca o nome do Senhor e o Senhor aceita o sacrifício. Queridos, que Deus venha nos ajudar, para que nós possamos identificar em nosso templo, não no templo do outro, as coisas que nós precisamos reformar, para oferecermos a Deus o melhor sacrifício que Ele merece. A quarta decisão que Josias toma, ela tem muito a ver com a terceira, com a reforma do altar. É que, enquanto eles estão reformando o altar, acontece algo muito importante. Eles começaram com um processo ali de já juntar as coisas, de separar as coisas que iam reformar no templo, e de repente, lá no versículo 14, diz assim que Uquias achou o livro da lei, a lei que o Senhor tinha dado por meio de Moisés. Quando eles estavam reformando o altar, eles descobrem uma coisa que não deveria ter acontecido jamais na história do povo de Israel. Vocês lembram da palavra de Deus a Josué, lá em Josué capítulo 1, qual foi a ordem de Deus? Não te apartes do livro desta lei. Mas o tempo passou, os anos se passaram, e agora durante o reinado de Josias, aonde está a palavra do Senhor? A palavra estava no templo, jogada, empoeirada, misturada com entulhos. Lá estava a palavra do Senhor. A palavra tinha sido desprezada. Naquele tempo, os governantes já não consultavam mais os profetas, já não consultavam mais os sacerdotes, cada um fazendo o que bem entendia e o povo tentando entender o que estava acontecendo. Mas quando Josias encontra o livro da lei, ele decide ler o livro da lei, queridos. É por isso que durante o Jope, um dos propósitos nosso, qual é? Palavra, é ler a Bíblia. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, nós nos confrontamos, a palavra de Deus é como um espelho que reflete a nossa imagem diante de Deus e nos leva a nos conciliar com o Senhor. Versículo 21, quando o rei ouviu o que o livro dizia, ele rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Não dá, irmãos, para estar diante da palavra de Deus e não abrir o coração, não rasgar o coração diante de Deus. Não dá para estar diante da palavra de Deus e não mudar de vida. O rei rasga as suas roupas e ele diz assim: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Israel a respeito dos ensinamentos desse livro. Josias se volta para a palavra do Senhor. Muitos problemas que estavam acontecendo na nação tinham uma relação direta com o desprezo pelas Escrituras. Uma palavra que eu aprendo aqui, queridos, que quando a igreja, quando eu falo de igreja, eu não estou falando no sentido de comunidade, eu estou falando de cada um de nós mesmo. Eu estou falando de cada crente em Cristo. Quando a igreja deixa de lado as Escrituras, nós passamos a sofrer consequências dolorosas. Muitas coisas anormais começam a acontecer quando nós deixamos de lado as Escrituras. E é com muita tristeza que, infelizmente, hoje, a Bíblia está esquecida na vida de muitas pessoas. Eu te pergunto, no dia de hoje, você leu pelo menos um capítulo da Bíblia? Qual foi a palavra que você leu hoje? Deus falou com você através das Escrituras. Queridos, a Bíblia está perdida
na vida da própria igreja. Muitos crentes estão vivendo um baixo nível de conhecimento sobre Deus. Tem muitos crentes que entendem muito mais de coisas seculares inúteis, fúteis, do que das Escrituras. O baixo nível de conhecimento se deve ao fato da igreja, quando eu falo igreja, cristãos, deixarem a Bíblia de lado. Alguns deixam suas Bíblias na sua estante, na sua prateleira. Outros deixam em outros lugares. Nós estamos vivendo uma onda entre os cristãos de achismo tão grande e de baixo conhecimento, irmãos, que é terrível. É muita gente achando e pouca gente sabendo o que está falando. As Escrituras desprezadas eram um sinal de que a verdadeira adoração a Deus tinha dado lugar ao culto a outros deuses. O povo estava tão preocupado em cuidar dos seus interesses e cultuar outros deuses. Os modismos que foram sendo introduzidos, gente, dentro do sacerdócio. Eles tinham pintado as suas carruagens com a imagem do sol, porque outras religiões pagãs costumavam cultuar o sol, e eles começaram a adorar aquelas imagens e não sabiam o que estavam fazendo, porque as Escrituras estavam sendo desprezadas. A ruína espiritual do povo era tão grande. Olha só o que estava acontecendo naqueles dias. As pessoas estavam adorando um Deus chamado Moleque, ou Meleque, ou Malcom em outras traduções. E sabe o que eles faziam? Eles sacrificavam seus filhos. Eles jogavam seus filhos pela boca de Moleque, uma estátua que era oca e aquecida pelo fogo, e ali eles colocavam seus filhos, entregavam em sacrifícios a deuses pagãos, por causa da ignorância espiritual que estava predominando sobre o povo. As reuniões de culto, havia muita pompa. Os corais dos levitas eram lindos, bonitos. Os instrumentos tocando pelas ruas. O povo cantando. Era tudo muito lindo. Mas não havia leitura, não havia estudo, não havia meditação em torno da palavra de Deus. As pessoas faziam tudo aquilo. Mas aonde estava o livro da lei? O livro da lei estava lá dentro do templo, perdido entre os escombros, cheio de poeira, porque tinha sido desprezado pelo povo. Queridos, não adianta ficarmos fazendo festas e mais festas, eventos e mais eventos, movimentos e mais movimentos para atrair as pessoas, se nós não nos dedicarmos a ler a palavra de Deus e expor a palavra de Deus aos ouvidos das pessoas, porque é a palavra que purifica, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. Não podemos viver sem a palavra de Deus. E quando o rei descobre o livro da lei, que ele começa a ouvir o que está escrito no livro da lei, ele rasga sua roupa e ele se arrepende diante do Senhor, e ele decide fazer uma reforma na vida do povo de Judá. Eu vou te fazer uma pergunta, não é para você olhar para o lado do seu irmão agora não, mas olha para cá, só para cá. Onde está a tua Bíblia? Onde você tem guardado a tua Bíblia? Alguém vai dizer assim, está no banco. Está errado. Onde está a Bíblia? Está aqui no meu colo, pastor. Não, está errado. A Bíblia precisa estar no teu coração. Nós somos uma nação privilegiada, porque no Brasil os crentes costumam ter 4, 5 ou mais versões da Bíblia à disposição. Mas existem países do mundo onde não se tem uma versão da Bíblia sequer para ler. Nós somos privilegiados, porque nós podemos montar na nossa estante várias versões da Bíblia. E podemos dizer,
Eu particularmente tenho bastante. Eu tenho uma Vulgata, tenho uma Septuaginta, eu tenho aqui uma Wesleyana, olha, eu tenho essa e tenho aquela outra, e começo a falar das Bíblias que tem. E daí? Se a Bíblia não estiver, a palavra, não estiver no nosso coração, não adianta nada, ela está no banco, ou está no nosso colo, ou está na estante. Deus aprovou a atitude do rei Josias, porque quando ele ouve a palavra não entra e sai, a palavra entra e desce para o seu coração. Ele se arrepende diante do Senhor. Então olha o que Deus fala para ele assim: eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e digo isso para você. Você ouviu o que está escrito no livro, e você se arrependeu, se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas, chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade e o seu povo. Eu ouvi a sua oração, e por causa disso, o castigo só vai vir sobre o povo depois que você morrer. Você vai morrer em paz. Josias, ele ouviu a voz do Senhor. Ele se empenhou em ouvir e aceitar a palavra do Senhor. Que nós, irmãos, possamos ser sensíveis também para ouvir a palavra de Deus e deixar-nos ser confrontados pela palavra de Deus, como foi Josias. Às vezes, a pessoa pega a Bíblia para ler, e aí, diferente do rei Josias, porque ele começa a ler o texto e ele cai justo numa palavra de juízo. Deus estava dizendo que se o povo não se arrependesse, ele destruiria a nação. O que o rei fez? Se arrependeu. Mas tem gente que, se abrir a Bíblia e cair uma palavra de juízo, ele fala: o sangue de Jesus tem poder. É assim ou não é? Deixa eu ver se não tem uma outra palavra melhor aqui. Não, uma palavra de bênção. Aí abre outra: misericórdia, Jesus. O inimigo está furioso. Eita, o sangue de Jesus tem poder. E fica procurando. Que nós possamos, ao ler a Bíblia, estar sensíveis à palavra do Senhor e permitir-nos ser confrontados por ela, para que os nossos erros e pecados sejam reconhecidos e nós possamos buscar o arrependimento diante de Deus. Josias, ele consultou Deus através da sua palavra. Ele reúne os líderes, ele reúne o povo, e eles decidem então começar a adorar ao Senhor. Queridos, e este é o nosso desafio hoje. Nós precisamos focar na palavra de Deus. Durante esses 50 dias que nós estamos voltados para o Jope, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Eu acho muito lindo e eu confesso aos irmãos que o meu coração fica muito feliz quando pela manhã eu venho orar e nós temos mais irmãos aqui orando. Mas eu quero dizer para vocês que eu vou ficar muito feliz também quando alguém chegar para mim e dizer assim: pastor, hoje eu li o devocional, pastor, hoje Deus falou comigo através desta palavra, porque nós precisamos disso também, irmãos. Nós precisamos orar, mas nós precisamos também ouvir a palavra de Deus. A oração, ela purifica, mas a palavra edifica. Então nós precisamos orar, mas precisamos também meditar na palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus em nosso coração, como o rei Josias fez. Josias, vamos nos colocar em pé. Ministério de louvor, vem à frente, por gentileza. Josias é um homem totalmente convertido a Deus, porque Josias, ele descobre na lei qual era o ideal que Deus desejava para aquele que seguisse ao Senhor, para aquele que temesse ao Senhor. Então Josias não apenas ele busca o Senhor, mas ele é sensível para ouvir e para obedecer a palavra do Senhor. Igreja, eu quero dizer algo para vocês nesta noite. Que nós não apenas busquemos ao Senhor, mas vamos ser sensíveis para ouvir o que a palavra do Senhor tem para nos dizer. E quando nós ouvimos o que a palavra tem para dizer, que nós sejamos também sensíveis para obedecer o que ela diz. Eu quero orar com vocês nesse momento. Eu quero, neste momento, pedir ao Senhor com vocês. Se você não teve a oportunidade de ler um capítulo, alguns versículos da Bíblia, por favor, quando terminar o culto e você chegar em casa, antes de você dormir, faça uma leitura devocional da Bíblia. Eu tenho certeza que quando você ler alguns versículos da Bíblia, e depois quando você for dormir, ao invés de você dormir pensando
na notícia que você ouviu minutos antes de dormir. Ao invés de você dormir pensando nas cenas do filme que você assistiu antes de dormir, durma pensando no que Deus tem para você através da sua palavra. Você vai ter uma noite muito especial. Você crê nisso? Então feche os teus olhos e ore comigo. Senhor, nós amamos a tua palavra e nós desejamos a tua palavra. Muitas vezes, Senhor, nós estamos a exemplo dos filhos de Israel nos dias de Josias. Muitas vezes nós estamos, Senhor, tão envolto com as coisas do dia a dia, que nos acostumamos com a nossa liturgia de culto, nos acostumamos com a nossa religiosidade, nos acostumamos, Senhor, com aquilo que a gente faz no dia a dia, e nos esquecemos de nos aprofundar na tua palavra e conhecer os teus planos, a tua vontade para a nossa vida. Que durante esses 50 dias, Senhor, nesta jornada do Jope, que nós possamos também ser levados pelo teu Espírito Santo a ter uma sede maior pela tua palavra, a sentir fome espiritual de conhecer mais ao Senhor. Meu Deus, que a tua igreja seja despertada, cada um de nós, começando por mim, Senhor, a ouvir a tua palavra, a meditar na tua palavra, Senhor, a se deleitar na tua palavra. É o que eu desejo, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida da tua igreja. Só quem ama ao Senhor dá glória a Deus aí.